Abra a Bíblia em Malaquias 3:10. Não vou falar de oferta, tá? Oferta já foi, um momento de oferta. Aí você vai falar, mas Malaquias 3:10 é sobre oferta. Nós vamos entender. Aleluias por isso. Amém? Glórias a Deus. E o tema da mensagem de hoje não é um programa de TV, tá? Tem uns programas antigos aí que falam, o nome é Teste de Fidelidade, mas não é daquele carinha lá da televisão, tá? Misericórdia, que não tem nada a ver com a igreja. Amém? Mas é esse título, Teste de Fidelidade. Amém? Glórias a Deus. Então, Malaquias 3:10 diz o seguinte: tragam o dízimo todo ao depósito do templo, para que haja mantimento na minha casa. Ponham-me à prova nisto, diz o Senhor dos Exércitos, e vejam se não vou abrir as comportas dos céus e derramar sobre vocês tantas bênçãos que nem terão onde guardá-las. Glórias a Deus. Eu não vou orar de novo porque nós já oramos. Amém? Mas o Senhor ele vai falar aqui no nosso coração nessa palavra, porque quando a gente, nesse momento a gente está partindo para o final dessa série, mas nós vivemos muita coisa, muitas promessas do Senhor foram feitas durante esse período, e promessas que estão se cumprindo, vão se cumprir, mas nós podemos ter a certeza que o único jeito de se cumprir em nossa vida é nós confiando no Senhor. Amém? Nós colocamos nossa confiança nele. Então, quando eu seleciono esse texto, com certeza surgiu aí. Mas o William vai falar de oferta? Mas nós já passou o momento da oferta, mas não é um momento de oferta. Enfim, tá? Nós estamos condicionados a ver Malaquias 3:10 apenas isso. Mas tem todo um texto ali. Né? Se a gente analisar, tem todo um contexto naquele versículo que está falando outras coisas para a gente poder... A oferta é apenas uma citação que está colocando ali, mas os detalhes do versículo que nós vamos entender aí. Então, tem os detalhes que são essenciais, né, para que a gente possa entender aí que é mais do que oferta, é a vontade de Deus em nos provar que Ele está pronto a nos abençoar. Está pronto a derramar as suas bênçãos. Esse versículo ele fala dessa forma, né? Ele mostra isso, e nós vamos voltar nele mais à frente, tá? Então nós precisamos entender os detalhes que essa passagem nos apresenta. Em um primeiro momento, vamos retornar, então, no versículo 6, desse mesmo capítulo 3 de Malaquias. E aí o Senhor ele faz um chamado à fidelidade. Lembra que o título é Teste de Fidelidade. Mas agora o Senhor ele faz um chamado à fidelidade. E o teste de fidelidade aí é com Deus. Olha isso. Nós vamos entender que o teste de fidelidade que nós estamos fazendo é com o Senhor. Ele está mostrando que Ele é fiel. Deus não precisa ser testado. Amém? Mas Ele está dizendo na palavra, né, façam prova de mim. Olha isso. Então vamos lá entender o Malaquias 3, do 6 ao 9. Diz assim, ó. Desde o tempo dos seus antepassados, vocês se desviaram dos meus estatutos e não lhes obedeceram. Voltem para mim, e eu voltarei para vocês. Só uma pausa aqui. Voltem para mim, e eu voltarei para vocês. Voltem para mim, e eu voltarei para vocês. Olha o que o Senhor está falando. Amém? Há uma condição. Voltem para mim, e eu voltarei para vocês. O Senhor está pronto. Amém? Diz o Senhor dos Exércitos. Quem está dizendo? É o profeta? É qualquer pessoa? Não. Quem está falando? O Senhor dos Exércitos. Só a partir daí a gente já podia fechar a Bíblia e ficar quietinho. Porque diz o Senhor dos Exércitos. Se está falando o Senhor dos Exércitos, acabou o assunto. Quem precisava falar, está falando. Eu tenho que ficar só escutando. Mas ele continua. Vocês perguntam, como voltaremos? De fato, eu, o Senhor, não mudo. Olha isso, não muda. Então, aquilo que o Senhor falou para você, ou para mim, lá há tanto tempo atrás, a promessa que Ele fez em nossas vidas, Ele não muda. Eu posso mudar,
mas ele não muda. O Senhor, ele não muda, ele continua, ele fala, de fato, eu, o Senhor, não mudo. Por isso vocês, descendentes de Jacó, não foram destruídos. Ele podia destruir, mas ele não muda. Por isso, pelo fato do Senhor não mudar, e ele continuar sendo fiel mesmo com a minha infidelidade, não foram destruídos. Mas Israel estava aqui descumprindo a vontade do Senhor. Pode um homem roubar a Deus? Contudo, vocês estão me roubando. Ainda perguntam, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Vocês estão debaixo de grande maldição, porque estão me roubando, a nação toda está me roubando. E aí você vai falar assim, mas voltou a falar dízimo e oferta? Entenda. Dízimo e oferta não é só dinheiro. Quanto tempo tem meu dia? 24 horas. 10% do meu dia tem 2 horas e 40 minutos. Será que eu estou ofertando 2 horas e 40 minutos para o Senhor? Ou estou orando apenas no domingo? Meu Deus do céu. Será? Vou começar a analisar minha vida, né? Não é isso só. Não estou falando de tempo apenas. Só estou dizendo um exemplo que já faz com que a gente saia dessa questão só de dinheiro. Não é sobre isso que estamos falando. É sobre outro ponto de vista que nós temos que ter para esse versículo. O tempo, a minha vida, a minha dedicação, a minha fidelidade ao Senhor, a minha confiança. Quando eu confio em Deus, eu estou dedicando algo, eu estou entregando algo a Ele, estou entregando a minha confiança a Ele. Então, o que nós observamos aqui é um povo que se desviou da vontade de Deus, é o que ele fala no versículo. Um povo que abandonou práticas corretas. Então, quando eu estou com práticas corretas, eu estou honrando ao Senhor com a minha oferta. E a oferta está sendo as minhas práticas, a minha vida, a minha dedicação. Não está dizendo, você tem que ajoelhar durante 2 horas e 40, porque é 10% do seu dia, e você tem que... Não está dizendo isso aqui. Não está dizendo você tem que pegar o seu salário, os 10% do seu salário, que é de $10.000, meu Deus, amém. E você tem que... Não está dizendo isso, não está dizendo valor de dinheiro, não está dizendo o seu tempo, mas está dizendo sobre obediência, vontade de Deus. E nós começamos a entender Malaquias 3:10, porque a partir de hoje você vai entender que Malaquias 3:10 não é uma palavra estepe apenas ali para falar sobre ofertas e dízimos. Porque muitas vezes nós... Vai falar de oferta. Ai, deixa eu... Malaquias 3:10. Não é só isso. É muito mais profundo. Deus não ia usar um versículo desse para falar só sobre trazer o dinheiro para a igreja, ou levar ali a ovelha e sacrificar, ou... Não. É muito mais profundo que isso. Estarmos testando essa fidelidade. O Senhor está mostrando a fidelidade dele conosco. Então, esse povo ele abandonou as práticas corretas, ele abandonou o padrão dos céus. Nós, muitas vezes, estamos abandonando o padrão dos céus. Né? Eu lembro da Copa do Mundo que falava assim, o padrão FIFA de qualidade. Amém? O pessoal fala desse jeito, padrão FIFA, padrão isso, padrão aquilo, o padrão é outro. Agora nós temos um padrão em particular. Nosso padrão é o padrão dos céus. É o padrão de Jesus para a nossa vida. É esse o padrão que devemos viver. E não tem, saiu do padrão, já não tem a qualidade dos céus. Então eu não posso sair. Entendeu? Não tem vírgula aí. Então esse povo ele começou a viver em desobediência. O Senhor está dando uma oportunidade para esse povo, quando tem esse versículo aqui 6 e 9, Ele está dando uma oportunidade, Ele está chamando o povo para que voltem para Ele. Quando Ele fala, voltem para mim, e eu volto para vocês. Então, Ele é um Deus de misericórdia, Ele está agindo com misericórdia. Pois o mesmo povo, em meio ao erro, Ele estava chamando, volte para mim, volte, retorne para o caminho. Isso é mais do que misericórdia. O
povo está fazendo tudo errado, mas ele está agindo. Voltem. Para de fazer isso. Volte aqui, volte para o caminho. E eu vou te abençoar. Além de tudo, ele ainda age com graça agora. Eu vou te abençoar. Que além de estar fazendo errado, ainda perdoa, tem misericórdia e abençoa depois. Meu Deus. Então, e é assim conosco. Muitas vezes é assim. Por diversas vezes, abandonamos os estatutos. Talvez nós nem percebemos. Talvez seja um detalhe. Talvez seja uma prática que nós temos e que está tanto no nosso dia a dia que nós não percebemos. E acabamos deixando esses estatutos de lado, um ou outro. Mas quando é um ou outro, é que nem quando a gente está aprendendo no nosso estudo sobre seitas e heresias, hein? Uma vírgula que mudou da palavra já é heresia. Não pode ter distorção nenhuma. E é assim. Uma coisa que a gente saiu ali, a gente não percebe, mas a gente já está agindo contrário àquilo que está na palavra. Né? Então, ele fala, voltem para mim. Então, ele dá essa oportunidade. Né? Ele aceita, né? Vamos lá, você tem a oportunidade de voltar, volte para mim. Eu quero voltar para você. Então, muitas vezes a gente age assim, a gente começa a pensar de uma forma totalmente contrária àquilo que é o correto, àquilo que está na palavra. E sabemos que a nossa vontade que está prevalecendo e não a vontade de Deus. E é aí que mora o problema. Então o Senhor lhe deixa claro, voltem para mim, eu voltarei para vocês. Ele faz uma promessa no momento que nos alerta. Olha como Deus é bom. No momento que Ele está alertando e está corrigindo, Ele já está prometendo algo. Voltem para mim, eu volto para vocês, vou te abençoar. E nós vamos ver lá no versículo 10, 11 e 12 de Malaquias a mesma coisa. Voltem para mim e eu vou abençoar. Então, ele, ao mesmo tempo que ele corrige, ele já está fazendo uma promessa. Deus não muda. Nós somos privilegiados de viver a presença dele, mesmo quando estamos agindo de forma errada. Então, o que eu quero e o que eu penso para nós, para nos alertarmos nessa noite, é que Deus, ele está dando essa oportunidade. A oportunidade de abrirmos nossos olhos e nos chamando a viver a fidelidade, nos chamando a ser fiéis, amém? Fiéis no quê? Em tudo. Por que que quando a gente vê aquela história de, quando fala, vamos pegar já a questão, então, falando de ofertar. Quando a pessoa vai lá e todos ofertam aquilo que tinha, sobra e muito, e a mulher vai lá, coloca uma moedinha e o Senhor fala assim, é a maior oferta, porque é outra situação, é algo de coração, é uma fidelidade que ele está vendo ali, não é? Então, Deus, ele enxerga de outra forma, ele enxerga de uma forma diferente. Então, Deus, ele não muda, isso está bem citado no versículo. A frase Deus dizendo não muda é talvez a mais importante que nós temos nesse versículo aqui. Né? Deus não muda. Nós podemos até deixar de ser fiel. Eu posso deixar de ser fiel. Mas a fidelidade de Deus, ela não precisa necessariamente de uma reciprocidade. Veja bem. Não que ela está condicionada a uma reciprocidade. Eu preciso ser fiel para que o Senhor seja fiel. Não, Ele é fiel, sempre. Certo? No entanto, Ele é justo. Deus é fiel, mas Deus é justo. Eu não estou sendo fiel, Ele continua sendo fiel, mas Ele age com justiça. Então, muitas vezes, a nossa ação é necessária para que algo venha ali, mas tem que ser prioritariamente ali, nossa primeiro, para depois o Senhor agir. Por isso que Ele fala, vem e eu vou. Vem e eu vou. Né? Então, e uma frase para você anotar aí. A infidelidade humana não anula a fidelidade divina, mas nos impede de experimentá-la plenamente. A infidelidade que nós podemos ter, ela não impede, ela não exclui a fidelidade de Deus.
mas ela pode atrasar o processo. Ela pode atrasar a minha vivência plena do que é a fidelidade de Deus em nossa vida. Porque eu estou partindo para outro caminho, eu estou me distanciando, né? Então precisamos colocar isso em prática. Deus é bom, Deus é fiel, mas o que atrasa, o que impede de vivermos plenamente tudo aquilo que Ele planejou, é a nossa inconstância em permanecer. Hoje eu estou bem, amanhã eu tropecei. E aí ao tropeçar, o Senhor não gosta de mim. O Senhor não está nem me vendo. Não está vendo que eu caí aqui não? Não está vendo que eu tropecei? E ainda cobra. Né? Ainda agimos muitas vezes dessa forma. E ele está ali, não, mas eu vi. É que você podia ter machucado, eu ainda segurei você para você não machucar. Então olha como que Deus ele age em nossa vida. E nós precisamos entender isso. E às vezes essa falta de estar constante, nós precisamos ter constância. Não podemos ser inconstantes. Não podemos ser inconstantes. Vamos memorizar isso hoje. Não podemos ser inconstantes. O fato de muitas vezes sermos inconstantes é o que atrasa o processo em nossa vida. O fato de sermos inconstantes é o que atrasa a promessa de Deus em nossa vida. Muitas vezes está pronto para acontecer, mas a minha inconstância, a minha falta de permanecer naquilo que eu acredito de fato, é o que está atrasando o processo. Hoje a gente precisa ser constante, permanecer nos estatutos, seguir nos estatutos. Hoje o Senhor ele faz esse chamado, um chamado à fidelidade, um chamado a sermos constantes, a sermos fiéis, para que Ele possa agir em nossa vida. O Senhor não está dizendo aqui, você não vai se abençoar, não, Ele está prometendo, Ele está dando a promessa. Ele está falando, eu vou fazer. Mas eu preciso que você fique constante, porque se você parar no meio do caminho, não chega ao final. Você para, não conclui. Quando a gente está numa universidade, numa faculdade, a gente está estudando, muitas vezes a gente está ali e começa com aquelas matérias difíceis, aí você pega uma DP, né? Eu não sei como é que fala aqui nos Estados Unidos, uma dependência de uma matéria. Aí dá vontade de falar, eu também vou largar esse curso. Só que se eu largar o curso, eu não termino, eu não concluo, eu não estou formado e eu não tenho aquilo que é necessário para exercer aquela profissão. Então eu tenho que permanecer. E voltar e fazer novamente tudo aquilo que eu perdi, que eu atrasei ali. E fazer de novo, porque eu preciso ser constante até o final dos 4, 5, quantos anos for, para que eu possa concluir o processo. Então está formado e fazer aquilo que eu tenho que fazer. Amém? Então, o desafio hoje, é um segundo ponto que a gente coloca. O desafio, além de sermos constantes, nós temos um desafio agora. O desafio é confiar. Porque o processo demora, mas eu preciso confiar. O desafio é confiar. Então, a minha primícia hoje não é apenas dar o que é primeiro, entregar o que é primeiro, mas o meu desafio hoje é confiar. A minha primícia é confiar. Quando eu estou confiando em Deus, eu estou entregando uma primícia para Ele. A minha confiança é uma primícia também. Então, primícia não está restrita apenas à primeira coisa. E aí, entra o versículo 10 de Malaquias que a gente leu no início. Tragam dízimo todo ao depósito do templo, para que haja mantimento na minha casa. Ponham-me à prova nisto, diz o Senhor dos Exércitos, e vejam se não vou abrir as comportas dos céus e derramar sobre vocês tantas bênçãos que nem terão onde guardá-las. Olha o que ele diz, depois do povo estar errado, depois do povo estar se afastado do caminho dele, ele fala, voltem e eu volto para você. O pessoal então tem que voltar para o Senhor. Aí ele diz, traga todo o dízimo, traga tudo aquilo que você pode, entrega para mim a sua confiança. E aí ele diz, para que haja mantimento em minha casa, ele fala, me ponham em prova. Façam tudo isso, você fez tudo errado, nós fizemos tudo que era errado, nós agimos da pior forma possível, mas o Senhor nos deu uma chance, teve misericórdia, nós voltamos, Ele volta para nós, e agora Ele faz a promessa,
me põe à prova e vê se eu não vou fazer para você o que eu estou dizendo. E aí ele diz, vejam se não vou abrir as comportas dos céus e derramar sobre vocês tantas bênçãos que não terão onde guardá-las. Meu Deus, é promessa de dinheiro? Não. Não é só isso. Também pode ser. Mas não é. É a nossa vida diante do Senhor. São todas as bênçãos possíveis, porque eu estou permanecendo. São todas as áreas da minha vida que o Senhor quer me abençoar. Aleluias. A obediência é o grande desafio para se fazer a prova de Deus, porque ele diz, tragam o dízimo todo ao depósito do templo, para que haja mantimento na minha casa. Aí ele fala, ponham-me à prova. Então, após a minha obediência, após eu entregar e colocar o Senhor como centro da minha vida, ele fala, coloque-me à prova. Então, o desafio de fazer a obediência é o grande desafio para para que eu possa fazer prova de Deus, então. Olha isso. É fácil entendermos aqui que colocar Deus à prova seria apenas o resultado de dizimar. Mas, anote, colocar Deus à prova é a possibilidade que temos após obedecer. Repito, colocar Deus à prova é a possibilidade que temos após obedecer. Gente, colocar Deus à prova não é estar sendo de uma forma agressiva com Deus. Vou provar Deus, Deus, você vai fazer, hein? Não, não é isso. É colocar Deus à prova. É, Senhor, eu estou te obedecendo. Mostra, então, faça na minha vida o que é a sua vontade. O Senhor, Ele vai agir. Mas Ele só vai agir após a minha obediência. Após eu me colocar na posição de obediente. Então, colocar Deus à prova é a possibilidade que eu tenho, que nós temos, após nós obedecermos. A obediência é a palavra-chave aqui. Obedecer. Obedecer está sendo uma primícia. Obedecer. O Senhor lhe determina algo. Não é valor de oferta que Ele está colocando como condição, mas sim o ato de obedecer que Ele está colocando como uma condição. Obedecer. Pode ser ofertando um dinheiro, pode ser ofertando a minha vida, pode ser ofertando ao momento que eu ajudo um irmão, ou ofertando quando eu me ajoelho e oro para alguém, quando eu paro e escuto uma pessoa me contando coisas de sua vida e chorando e dando meu ombro para a pessoa. Pode ser eu agindo e a minha vida sendo a Bíblia sendo pregada lá fora. Porque, com certeza, nós não vamos para o nosso trabalho muitas vezes com a Bíblia na mão e aí a pessoa fala e você fala assim, converta-se, raça de víbora. Você não vai fazer assim no seu trabalho, não é verdade? Converta-se, aqui diz, converte, senão você vai morrer, você vai para o inferno. Não. Mas quando eu estou vivendo, eu estou trabalhando, aquilo que eu faço, as características, o meu comportamento, a minha postura como servo do Senhor, é o que está pregando lá fora. Então, eu estou fazendo a vontade do Senhor, eu estou entregando o meu ser, a forma como eu vivo, o centro da minha vida está sendo o Senhor. Então, eu posso, a partir desse momento, ter a prova de que as promessas vão acontecer na minha vida. Porque o Senhor lhe diz, ponham-me à prova nisto, diz o Senhor dos Exércitos. E aí ele afirma, façam isso, me obedeçam, e vejam se não farei tal coisa. Então, o mais difícil aqui é confiar. Confiar, ter fé. Fé é o desafio que é colocado em nós. Confiar. Fé é ter certeza em algo que, na verdade, não nos dá certeza de nada. Entenda? Fé é ter certeza em algo que, na verdade, não nos dá certeza de nada. Só de que é preciso acreditar. Ficou um trava-língua um pouquinho mesmo. Eu vou repetir. Fé é ter certeza em algo que, na verdade, não nos dá certeza de nada, no sentido humano, tá? Só de que é preciso acreditar, porque ela não me dá certeza, mas eu acredito que vai acontecer, porque eu confio em quem vai fazer. Amém? E ó, para a gente ter como exemplo, lá em 1 Reis, no capítulo 17, do versículo 8 ao 14, nós temos a história de Elias. Então a palavra do Senhor ela veio a Elias e fala assim, ó,
vá imediatamente à cidade de Sarepta, em Sidom. Perdi aqui, peraí. É isso. Vá imediatamente à cidade de Sarepta, em Sidom, e fique por lá. Ordenei a uma viúva daquele lugar que lhe forneça comida. Ele foi a Sarepta. Quando chegou à porta da cidade, encontrou uma viúva que estava colhendo gravetos. Ele a chamou e perguntou: pode me trazer um pouco de água em uma jarra para eu beber? Enquanto ela ia buscar água, ele gritou: por favor, traga-me também um pedaço de pão. Aí ela, porém, respondeu. Gente, era um momento de seca, dificuldade. Talvez a nossa vida esteja nesse momento. Se alguém pedir um pão, você fala assim: Jesus, deixa eu procurar onde tem um pão escondido aqui nesse armário. Claro, isso é literalmente, mas estou falando no sentido figurado aí, tá? Então, ele fala ali, ela fala: tão certo como vive o Senhor, o teu Deus, não tenho nenhum pedaço de pão, só um punhado de farinha em um cântaro e um pouco de azeite em uma botija. Estou colhendo 2 gravetos para levar para casa e preparar uma refeição. Depois de a comermos, o meu filho e eu morreremos. A fome era tanta que ela já sabia a última coisa que ela tinha. Acabou aquilo ali, acabou a comida, não tem mais o que fazer. Ela ia morrer, ela e o filho. Elias, porém, lhe disse: não tenha medo. Sempre nesses momentos na Bíblia, o Senhor vem e fala: não tenha medo. Hoje o Senhor fala para você: não sei qual é a sua realidade, não sei qual é a nossa realidade, e eu me incluo em tudo nisso, tá? Não tenha medo. Não tenha medo. O Senhor está falando hoje: não tenha medo. Amém? Vá para casa e faça o que eu disse. Primeiro, porém, faça um pequeno pão com o que você tem. Ela já tinha dito que ela só tinha aquilo. E traga para mim. Depois faça algo para você e o seu filho. Pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel: a farinha no cântaro não se acabará, e o azeite na botija não se secará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Entenda, não estava chovendo, estava na seca, estava sem nada. Mas o Senhor fala: eu não vou deixar faltar até o dia que chova. Meu Deus, não está chovendo ainda. Mas o Senhor diz: eu não vou deixar faltar até o dia que chova. Mas, Senhor, não está vindo a bênção ainda. Eu não vou deixar faltar até o dia que chova. Senhor, mas falta isso, isso e aquilo. Eu não vou deixar faltar. Senhor, mas não tem como, eu não tenho trabalho, não tenho emprego, não tenho isso, não tenho aquilo, não tenho tal, não tenho minha família aqui, tal. Eu não vou deixar faltar até o dia que chova, porque então vai chegar o momento em que o Senhor vai fazer chover nessa situação. E a hora que Ele fazer chover nessa situação, é a hora que nós vamos pegar e falar assim: meu Deus, que bom que foi, eu confiei. E até aqui o Senhor me sustentou. Até aqui o Senhor me ajudou. Olha que tremenda essa palavra, meu Deus. Era tempo de seca. Não tinha apenas nada, só tinha aquele punhado ali de farinha, um pouco de azeite. Só que colocado um desafio para ela. E o desafio qual que era? Confiar. O desafio que o Senhor coloca para nós hoje: confiar. Precisamos confiar. Precisamos confiar. Confiança, obediência. Está tudo ligado. Ela confiou e por confiar ela obedece. Quando eu confio, eu acabo obedecendo, porque eu sei quem é. Eu sei quem está comigo. Ah, Senhor, mas são tantas vírgulas e tantos poréns. E às vezes nós esquecemos. Porque na hora que aperta, é normal nós esquecermos. Na hora que nós estamos aqui assim, ó, a gente esquece, a gente só fala: já era. Mas é nessa hora que o Senhor fala: faça como eu estou dizendo, que eu não vou deixar faltar. Faça o que eu estou dizendo, porque aquela cura vai vir. Sabe aquela situação? Não vai acontecer. Eu estou cuidando. É assim que ele diz. E aí, o que acontece aqui? Ela tinha um filho, o profeta coloca ela numa situação em que ela vai deixar
o filho morrer mais cedo, né? Porque vai acabar a comida antes. Então, ela tem que confiar. Só que ela está confiando com a vida dela e com a do filho também. Ela está colocando confiança. Aí ela coloca confiança ali e aí atende o profeta primeiramente, como ele tinha falado ali. Ela agiu conforme foi instruída. O ato dela não foi apenas entregar algo para o profeta, mas sim o de confiar e obedecer a Deus. E isso tudo numa situação de dificuldade, que era resultar a fome e talvez a morte para ela e para o seu filho. Então, anote isso. A fidelidade de Deus se manifesta na resposta à nossa obediência. Vou repetir. A fidelidade de Deus, eu não estou vendo a fidelidade de Deus. Presta atenção. A fidelidade de Deus, ele é fiel, ele não deixa de ser fiel. Mas essa frase é bem isso. A fidelidade de Deus, ela se manifesta na resposta à nossa obediência. Quando eu obedeço, eu consigo visualizar a fidelidade de Deus. A partir do momento que eu obedeço, eu consigo visualizar como Deus é fiel. Eu não vou conseguir, talvez, ver a fidelidade de Deus quando eu não estou obedecendo, porque a falta de obediência me distancia de enxergar isso. Mas quando eu me coloco na posição de obediência, eu consigo parar, pegar os meus óculos e focar. E aí eu enxergo a fidelidade de Deus. Então, a fidelidade de Deus, ela se manifesta na resposta à nossa obediência. Então, talvez é isso. Talvez estejamos vivendo um teste de fidelidade também para nós. O teste de fidelidade. Eu estou vendo a fidelidade de Deus, Deus está mostrando a fidelidade, só que aí eu tenho que fazer alguma coisa para ver isso. E quando eu obedeço. Né? Então, é um requisito aí, então, aí, ó, a finalidade de sermos abençoados, né? Mas com um requisito que é viver a confiar e obedecer a Deus nessa caminhada. Quando eu obedeço, quando eu confio em Deus, eu vejo isso. E aí vem a recompensa. A recompensa da fidelidade de Deus. Como? Terceiro ponto para a gente poder entender aí. Já estou partindo para o final. No versículo 11 e 12, depois que a gente lê o versículo 10 do Malaquias 3:10, famoso Malaquias 3:10, nós vamos ler o versículo 11 e 12 que diz assim: por vocês, repreenderei a praga devoradora. Por quem? Por vocês. Esse Deus é de amor mesmo, hein? Para que não destrua os frutos da terra, nem as videiras se tornem estéreis nos campos, diz o Senhor dos Exércitos. Ele sempre afirma, é o Senhor que está dizendo. Então, todas as nações o chamarão bem-aventurados, porque a terra de vocês será agradável, diz o Senhor dos Exércitos. Deus, ele promete abrir as janelas dos céus, derramar bênçãos sem medidas em nossa vida. Isso tudo resultado do ato de obediência, resultado da minha primícia de obedecer que foi entregue ao Senhor. Não foi só a primeira coisa, mas quando eu entrego minha obediência, eu estou entregando o meu melhor para o Senhor, a minha primícia para Ele, estou obedecendo. Um pai, e é bem assim que a gente vê, o filho pode ir mal na escola, o filho pode acontecer alguma coisa, mas quando o filho é obediente, você é tão bom, um menino obediente, precisa ter uma forcinha ali na escola. Né? Por quê? Porque é o que se destaca, é prazeroso vermos obediência em nossos filhos. E para o Senhor é a mesma coisa. Né? Então ele vê ali a obediência. Deus promete abrir a janela dos céus e derramar bênçãos sem medida. Resultado de um ato de obediência, seguido de confiança. Amém? E aí, anote, primícia não é apenas entregar o que é primeiro para Deus, mas confiar que Ele vai suprir todas as necessidades. Quando eu confio, isso é uma primícia. Amém? Deus diz que repreenderá a praga devoradora nesse início do versículo aqui, né? E que a terra que a gente tem será agradável. E ele termina dizendo, diz o Senhor dos Exércitos. Então não é uma fala qualquer. Ele está prometendo
E é o Senhor dos Exércitos que está prometendo. E Deus não muda aquilo que Ele já determinou. É uma promessa, foi feita uma promessa na sua vida, e você sabe qual é a promessa. Na nossa vida, nós sabemos qual é a promessa do Senhor em nossas vidas. Ela vai se cumprir. Então a promessa de Deus é que se confiarmos e obedecermos, Ele fará. E aí, para a gente finalizar a história lá da viúva, em 1 Reis 17, no 15 e 16, vai dizer: a farinha no cântaro não se acabou, ou seja, já passou, ela fez o que o profeta disse, e aí vai terminar: a farinha no cântaro não se acabou, o azeite na botija não se secou, conforme a palavra do Senhor proferida por Elias. Ela foi e fez conforme Elias lhe dissera, ou seja, ela obedeceu, ela confiou e obedeceu, porque é o filho que estava em jogo, a vida do filho, a dela e do filho. Desse modo, a comida durou muito tempo para Elias, para a mulher e para a sua família. Deus aí sustentou ainda um profeta, sustentou o profeta, a família dela, todo mundo. Amém? Então, Deus ele confirma aqui em Malaquias e em 1 Reis, a mesma situação. O resultado da obediência e da confiança foi visto. O resultado foi a fidelidade de Deus. Deus foi fiel. Deus supriu a necessidade. Amém? O louvor pode já ir subindo. Deus supriu a necessidade daquela viúva e agora dá além do que pode imaginar. Além do que pode imaginar. Porque lá em Malaquias ele diz, não terá nem onde guardar aquilo que ele está obedecendo. Não tem nem onde. Está obedecendo, eu vou abençoar de um modo que não terá onde guardar. Meu Deus do céu. Então, você consegue entender, dimensionar tudo isso? O Senhor está agindo, a obediência gera resultados, amém? A farinha no cântaro do azeite e azeite na botija não se acabarão. É provável que talvez essa semana tenha surgido situações em sua vida, amém? Uma confirmação, alguma coisa, né? Uma dúvida sobre tal situação, mas a vivência da promessa de Deus em sua vida, em minha vida, ela vai se cumprir, vai acontecer, amém? As coisas às vezes acontecem, as frustrações são temporárias, mas é porque às vezes a gente se distancia o nosso pensamento desse foco que a gente precisa ter, né? O resultado dos planos feitos por nós, né? Talvez aí a gente faz planos e talvez esses planos que nós fizemos causam algum tipo de frustração. Mas quando a gente coloca em Deus, né, deixa Deus agir, obedece Ele, após depositar nele confiança, Ele vai fazer. Amém? Concluindo, a fidelidade de Deus ela é imutável. Não muda. Amém? Coloque-se de pé. Coloque-se de pé. Aleluias. Glórias a Deus. Glórias a Deus, aleluias. O Senhor essa semana, Ele quer prover em sua vida, em minha vida. O Senhor essa semana, Ele está trazendo essa palavra, essa mensagem, para que nós possamos entender que a única coisa que Ele pede aqui, obediência, confiança. A única coisa que ele diz ali em Malaquias 3:10 é: traga tudo, entregue tudo e eu cumprirei a promessa. Hoje, traga seu coração. Hoje, traga essa situação. Hoje, traga essa dúvida. Hoje, você pode trazer aquela sensação que está te tirando o sono, aquela situação que talvez tenha feito você, o que eu vou fazer, Senhor? Traga hoje, o Senhor está aqui para receber, para te abençoar, e depois de entregar a sua confiança diante dEle, a partir desse momento, Senhor, é isso que está acontecendo, mas agora hoje eu confio no Senhor, e hoje eu entrego a minha confiança no altar. Pode ter certeza
que Ele vai fazer, porque Ele diz: diz o Senhor dos Exércitos, diz o Senhor dos Exércitos, não deixarei faltar, não vai faltar. É o que diz o Senhor em Malaquias 3:10, que Ele falou aí: vou abrir as comportas dos céus. Amém? Meu Deus, o Senhor tem grandes coisas para fazer em nossas vidas.